Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar sobre Moçambique. Eu falei sobre a África, provavelmente vai ser o primeiro vídeo, depois este é o segundo que vou falar sobre Moçambique. Então fiquem atentos e fiquem até o final e não se esqueçam de se inscreverem e meter o dedo, bota para roubar. Não, você já fez isso? Compartilha e comente aí embaixo no final do vídeo, dizer o que você achou, consoante, ou seja, a partir da edição, o que eu fiz aí na edição e o que você tem como dúvida também pode deixar nos comentários, e também as redes sociais estarão lá na descrição, tá lá o Facebook, o Instagram e o grupo do WhatsApp. No WhatsApp muito mais, eu gosto mais do WhatsApp porque eu gosto de fazer muitos debates, falamos de entre várias coisas, então siga lá no grupo do WhatsApp, onde eu fico mais tempo no WhatsApp do que no Instagram, porque no Instagram provavelmente é uma rede que não uso muito, mas eu tenho o Instagram. Mas é isso aí pessoal, fiquem com o vídeo, sem mais relações, bora ao vídeo. Os portugueses chegaram a Moçambique em 1498 e a administração colonial foi instalada em 3 anos mais tarde, ficando o território independente do Estado da Índia até 1752. E em 1569, Moçambique foi elevada na condição capitania geral englobando a região de Sofala e dos Moena Mutapa. A ocupação de Moçambique iniciou em 1507. A penetração dos portugueses em Moçambique foi muito frágil. Os portugueses praticamente não interferiram no processo produtivo da região. Além de não conseguirem reorientar os benefícios próprios, os circuitos de comércio local, no que colabora na posição estratégica de Moçambique, na carreira da Índia. As trocas permaneceram voltadas ao norte da África e ao leste em direção ao Golfo Pérsico, onde a região, como Oma, adquiriram grandes quantidades de escravos. Falando de Moçambique, dizer que Moçambique oficialmente é designado como uma república de Moçambique. É um país localizado a sudoeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico. A leste faz fronteira com a Tanzânia. Ao norte, Zâmbia, nordeste, o Zimbábue. E ao oeste, Eswatini e África a sudoeste. A capital maior de Moçambique é Maputo. Anteriormente era chamado Lourenço Marques durante o domínio português. Entre o primeiro século V, o povo banto migraram na região norte e oeste. Essa região, nos pontos comerciais dos suaílis, e mais tarde os árabes existiram no litoral moçambicano. Até a chegada dos europeus, a área foi reconhecida como o Vasco da Gama, que em 1498 a 1505, anexada pelo Império Português, depois de mais um quarto do século dominando pelos portugueses, Moçambique tornou-se independente em 1975, transformando-se na República Popular de Moçambique em pouco tempo. Depois de 2 anos de independência, o país mergulhou na guerra civil intensa e prolongada, que durou a 1977 a 1992. Em 1994, o país realizou as primeiras eleições multipartidárias que mantiveram-se, vamos dizer assim, como a República Presidencial relevante, estável desde então. Moçambique é dotado de ricos, extensos recursos naturais, assim como a economia do país é baseada na agricultura, vamos dizer assim, mas também no setor industrial, principalmente na fabricação de alimentos, bebidas, produtos químicos, podemos dizer também os produtos alimentícios e o petróleo. No setor de turismo, o país também está no crescimento. A África do Sul, principalmente, é o parceiro comercial de Moçambique e principalmente a fonte de investimento direito estratégico. Portugal, Brasil, Espanha, Bélgica também, entre os mais importantes parceiros de Moçambique desde 2001. As taxas médias de crescimento econômico anual do produto interno bruto Moçambique tem sido uma das mais altas do mundo. A única língua oficial de Moçambique
é o português, e é falado principalmente como uma segunda língua por cerca da metade da população, entre a população de cerca de 29 mil e a religião como o maior número de adeptos em Moçambique. O cristianismo mais a cativa dos seguidores do islamismo. O país é membro de uma União Africana, que é o Commonwealth Britânica, mas vou escrever tudo aí, na comunidade de países da língua portuguesa. Moçambique, os primeiros povos que habitaram o território atual em Moçambique, os Quimanos, eram caçadores-recoletores entre os primeiros do século V, vieram na região oeste do norte da África, através do Vale do Rio Zambeze. E depois, gradualmente, seguiram para o planalto das áreas costeiras do país. Estes povos estabeleceram comunidades, sociedades agrícolas, baseando na criação de gado. Eles também trouxeram as tecnologias da extração de produção, utensílios de ferro, metal, que eles usavam para fazer armas para conquistar povos vizinhos. Vou falar de geografia em Moçambique. É composta por 801.537 km² na área territorial. E também dizer que Moçambique está localizado na costa sudoeste da África. O Recife africano oriental estende-se até ao sul de Moçambique. O ponto mais alto de Moçambique é o Monte Binga, localizado na fronteira do país, o Zimbábue, que se eleva a mais de 2.436 metros acima do nível do mar. E dizer que Moçambique está situado na costa oriental da África Austral, limitada a norte pela Tanzânia, a noroeste o Zimbábue e o Malawi, a norte o rio Zambeze. O território é denominado por um grande planalto com umas grandes pequenas planícies, bordejadas e recifes de corais. E dizer que o Parque Nacional de Gorongosa está localizado na província de Sofala e possui uma área de 3.770 km² no extremo sul, grandes vales de Recife da África Oriental. Falar do clima em Moçambique. Dizer que o clima do país é úmido e tropical, influente no regime de monções do índice corrente do Canal de Moçambique. Estações secas em maio a setembro. Temperaturas médias em Maputo variam entre 13 a 24 graus Celsius e em julho 22 a 31 graus Celsius. A estação das chuvas ocorre entre outubro a abril. Da composição étnica, dizer que os macuas são os grupos dominantes na parte do país. Os Senas, os Shonas, os Ndaos são proeminentes no Vale do Zambeze e os Tsongas são predominantes do sul de Moçambique, entre outros grupos, inclusive os Macondes, os Waios, não sei, vou escrever tudo aí, Swahilis, Tongas, Chopes, Ingunis, inclusive os Zulus, povos bantus compreendendo a 97,8% da população, enquanto durante o governo colonial português, uma das grandes minorias de ascendência portuguesa vivia permanentemente em quase toda a região do país. Os moçambicanos com sangue português no momento da independência do país eram cerca de 360 mil pessoas. Muitos deles deixaram a região após a independência moçambicana em 1975. Havia várias estimativas para o tamanho da comunidade chinesa em Moçambique, 7 mil a 12 mil pessoas. Vou falar também dos idiomas. O português é a língua oficial de Moçambique, mais falada no país, usada como causa mais da metade da população, e 50,4%, com cerca de 39,7%, principalmente é a população africana nativa, usando o português como segunda língua, é de 12,78%, falando como a primeira língua,
A maioria dos moçambicanos vivem nas áreas urbanas, usando o português como principalmente o principal idioma. As línguas bantus em Moçambique são as mais faladas no país. Segurança alimentar. Estima-se que 64% da população moçambicana sofre insegurança alimentar. Este problema prevalece principalmente na região sul do país, onde há cerca de 75% da população sofre desse mal. Em Moçambique, entre 16 países, o mais rico apresenta um nível de crescente de fome aguda. Não. A saúde em Moçambique é fortemente afetada na insegurança alimentar do país. E dizer que a agricultura familiar no país é constituída pela atividade econômica de grande parte da população, dependendo de 75% dos cidadãos. Mais da metade da agricultura para viver a segurança alimentar em Moçambique. Dizer que 90% das terras são compostas por fazendas de 10 hectares ou menos de produção agrícola existente. O país sofre múltiplas pragas, a mais devastadora, o gafanhoto vermelho, endêmico na bacia do rio Pungue. Vou falar também da educação. Desde a independência, o domínio português em 1975, a construção e a formação de professores nas escolas não acompanhou aumento da população. Após a guerra de 1977 a 1992, com as matrículas pós-guerra, atingiu o máximo histórico devido à estabilidade e o crescimento da população jovem. A quantidade da educação ainda precária. Todos os moçambicanos são obrigados, por lei, a frequentar a escola ao nível primário. No entanto, um grande número de crianças moçambicanas não vão à escola primária, porque têm que trabalhar na subsistência de suas famílias. Em 2007, 1 milhão de crianças ainda não iam à escola. A maior delas de famílias rurais, pobres. Falar também dos transportes. Existem mais de 30.000 quilômetros de estrada. A grande rede não é pavimentada. O sentido de tráfego em Moçambique é à esquerda dos condutores, ao lado direito dos automóveis, sendo, portanto, um dos únicos do país lusófonos a possuir estas características. Existe um aeroporto internacional em Maputo, um aeroporto são pavimentados e mais de 100 pistas de aterrissagem com pistas não são pavimentadas. Na costa do Oceano Índico existem vários grandes portos marítimos, inclusive o porto de Nacala, Beira, Maputo. Existem mais de 3.750 quilômetros de via navegáveis, assim como as ligações ferroviárias que serviram principalmente as cidades que ligam o país do Malawi ao Zimbábue e à África do Sul. Vou falar sobre a cultura. Moçambique é reconhecida pelos seus artistas plásticos, escultores, principalmente a etnia Makonde, e pintores. Artistas como Malangatana, Gemusi, Nagimbi, Ismael, Abdullah, Samati e Indasi. Estes destacam-se na área da pintura. A música vocal moçambicana proporciona os visitantes. A Timbila Shop foi considerada no patrimônio mundial. Fala das músicas. A música moçambicana pode servir em muitos propósitos, que vão desde a expressão religiosa e cerimonialista tradicional. Os instrumentos musicais são geralmente feitos à mão, inclusive os tambores são feitos de madeira e pele de animal, como o lupembe, também falo do lupembe, o instrumento do sopro feito de chifre de animais ou madeira. E também a marimba. A marimba é uma espécie de xilofone, nativo. A marimba é um instrumento popular entre os chopes da costa sul moçambicana, que são os famosos
nas habilidades musical e da dança. A música de Moçambique é semelhante ao rengai. Outros tipos de músicas são populares em Moçambique, como a marabenta, outros tipos de músicas como lusofona, como falando na samba, bonsa nova e o xai-xai. Também da literatura moçambicana, dizer que a literatura moçambicana obteve um maior desenvolvimento no período colonial, lidando com temas nacionalistas. Os escritores mais importantes dessas fases foram o Rui Noronha, Noêmia de Souza, José Craveirinha. Iniciou a literatura nas décadas de 1940 e abordando temas de realidade social moçambicanas. Em seus poemas, considerado o mais importante poema moçambicano é de José Craveirinha. O prêmio Camões em 1991. Mia Couto também ganhou o prêmio Camões em 2013. É um dos principais escritores da era contemporânea em Moçambique. Nascido na Beira, recebendo o prêmio Litoral Internacional Nestelandini, mas também vou escrever aí, em 2014, tendo sido um dos únicos escritores da língua portuguesa a receber a tal honra, vamos dizer assim. Vou falar também da culinária em Moçambique. Depois de 500 anos de colonização, os portugueses implantaram significativamente a cozinha moçambicana. A cultura da mandioca como a raiz amido, a raiz amido de origem brasileira, a castanha de caju também de origem brasileira. Embora Moçambique já tinha sido o maior produtor destes produtos, e o pãozinho, que são pães franceses trazidos pelos portugueses, uso de especiarias e temperos como a cebola, louro, a folha de louro, vamos dizer assim, o alho, a cenoura, páprica, pimenta, pimentão vermelho e vinho foram introduzidos também pelos portugueses, assim como a cana de açúcar, milho, arroz, sorgo e um tipo de grama, prego, rolo de carne, risole espetada, de kebab, pudim e o popular do interior do piripiri. São todos pratos consumidos pela população atual em Moçambique. Depois você pode se perguntar qual é a comida típica de Moçambique. E eu vou lhes dizer, alimento básico para muitos moçambicanos é a chima. É um mingau expenso feito de milho, farinha de milho. A mandioca e o arroz também são consumidos como os carboidratos básicos. Todos são servidos como molhos de vegetais, carne, feijão e peixe. Sem comunicações de Moçambique. Os jornais têm taxas de circulação relativamente baixas, devido ao alto preço e às baixas taxas de alfabetização. A sua circulação está principalmente confinada em Maputo. Falar também, por fim, do desporto. A atleta Maria da Luz de Motola ganhou 2 medalhas olímpicas nos 800 metros, uma das medalhas de bronze nas Olimpíadas de 1996. Os desportos mais populares em Moçambique são o basquetebol, o futebol e o atletismo. A jogadora de basquetebol Clarice Machangana jogou o WNB e a seleção moçambicana de futebol disputou 4 vezes a Copa das Nações Africana, mas nunca disputou a Taça do Mundo. Então pessoal, você gostou deste vídeo que eu falei sobre Moçambique? Eu sei que falar de Moçambique é muito vasto, mas eu tentei trazer um pouco. Eu sei que nem tudo consegui falar. Lembrando uma coisa, quando eu falei das comunicações, tem uma coisa que eu não cheguei de falar sobre as televisões. As televisões daqui, vamos dizer assim, existe a STV, Miramar, TV Sucesso, entre outros canais moçambicanos, canais daqui de Moçambique. Esses canais só transmitem notícias, novelas, música, entre outros programas por aí que passam nos programas moçambicanos. Tem pessoas que escutam de emissoras, rádio com várias, cada distrito tem suas emissoras.
também é assim, né? Para aqui em Moçambique. As pessoas usam mais, vou dizer assim, a parte televisiva do que o jornal. Tipo, o jornal está mais atrás. As pessoas preferem escutar o quê? Rádio ou, melhor, assistir do que ver jornal. Por isso o jornal não está a ter muita aderência. As pessoas estão a aderir mais às televisões e escutar os rádios. Os rádios estão a falar de pessoas de fora, pessoas, vamos dizer, de zonas rurais, assim como pessoas também que estão aqui na cidade, assim, não próximo na zona rural. Também tem pessoas que escutam rádio, principalmente eu também escuto rádio, mas também consigo assistir. Mas é isso que eu queria deixar, que eu tinha esquecido. Provavelmente você pode se perguntar, será que eles só se veem jornal? Não só jornal, também temos televisões e rádios. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É isso e até um próximo vídeo. Fui!